Olá, tudo bem? Eu queria saber com vocês, essa semana a gente fez uma pergunta aí sobre lista de compras, quem faz, quem não faz. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre esse hábito, né, de por que fazer, quais são as vantagens da gente fazer uma lista de compra, que é algo aparentemente que parece simples, que alguns não dão importância. Enfim, aí eu achei que seria algo interessante para a gente falar sobre práticas aí para o nosso dia a dia, pensando na melhoria aí da nossa organização financeira. Eu sei que muita gente acaba ou esquecendo de fazer, muitos nem gostam de fazer ou não vê uma necessidade em fazer, mas uma lista de compras, tanto para você ir no mercado ou para você ir fazer compras que seja de roupas, ou enfim, alguma coisa para casa, né? Se você precisa de uma loja de material de construção, enfim, qualquer tipo de lista de compras que a gente precisa fazer, ela sempre não vai nos ajudar nesse processo de organização, tanto pessoal, né? Porque a gente tem aí a correria do dia a dia, que é tão importante a gente se organizar para conseguir realizar tantas coisas que a gente tem para fazer aí durante o dia, durante a semana, nessa vida corrida que a gente tem, mas também, e principalmente aquilo que a gente sempre fala, que é ligado à área financeira, né? Então, no seu orçamento financeiro, uma lista de compras pode sim te ajudar positivamente para que você consiga se organizar financeiramente também. Então, assim, é um hábito que é legal ser implantado, né? E aí eu vou falar algumas coisas aí, porque que eu acredito que colocar uma lista de compras em prática é importante, é positivo, né? É algo que você poderia colocar na sua rotina aí, quando você vai fazer uma compra, né, de um mercado, numa loja, enfim, no que você decidir comprar. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre lista de compra, né, o porquê, uma das vantagens da gente fazer a lista de compra é diminuir preocupação. Por quê? Porque quando a gente acaba precisando comprar alguma coisa, você está em casa e lembra que precisa comprar alguma coisa, ou porque acabou alguma coisa da cozinha, né, algum produto para você comer, enfim, ou precisa comprar alguma coisa para casa, você fica na cabeça, não posso esquecer de comprar aquilo, e fala para alguém, olha, eu tenho que lembrar de comprar, e isso acaba ficando na nossa cabeça e acaba ocupando, né, a nossa cabeça com uma informação que, se você simplesmente pôr no papel, você tira isso da sua cabeça, né? E é importante a gente, às vezes, tirar algumas coisas da nossa cabeça, coisas que dão, né, para tirar, a gente já tem tanta coisa na cabeça, e tem algumas coisas que a gente pode tirar da cabeça e colocar num papel. Facilita na hora que a gente for efetivamente comprar, né, porque você vai ter tudo detalhado lá, tudo descrito lá, e facilita de você não ficar com isso na cabeça, de ter mais alguma coisa ocupando a sua cabeça no mundo como a gente tá, que a gente já tem tanta coisa na cabeça, que enche tanta cabeça da gente, né? A gente se preocupa aí com muita coisa. Então, fazer a lista te alivia disso, né? Então, você vai diminuir essa preocupação e vai te facilitar para aquele momento que você for realmente comprar. Então, assim, uma das coisas que aqui, por exemplo, em casa eu faço, eu vou anotando num papel, né? Vamos dizer, eu vou no mercado uma vez na semana. Então, eu faço compra do mês e depois algumas coisas que precisam durante a semana. Quando precisa, eu vou uma vez na semana ao mercado. Então, essa uma vez por semana você vai meio que juntando, né? Então, vá pondo numa lista, porque aquilo não fica na sua cabeça e não vai cair no esquecimento, né? Então, você põe numa lista e no dia que vai efetivamente no mercado, que você vai fazer a determinada compra que você precisa, você leva essa lista com você. Então, essa diminuição da preocupação, eu acho que já é um fator que, por si só, já ajudaria, né? Eu tô falando aí do nosso, um reflexo que vai dar na nossa vida pessoal mesmo, né? Mas a gente ainda vai falar aí qual seria o benefício aí para a área das finanças mesmo, da sua organização, do seu orçamento pessoal, né? O orçamento de casa aí. Então, a primeira seria essa diminuição da preocupação. Outra coisa é porque você vai aproveitar o seu tempo, né? Porque quando você for nesse lugar, você vai efetivamente ir aonde você precisa,
né? Você vai no mercado, falando de um supermercado, você vai para o local onde você precisa comprar aquele determinado produto, né? Você não precisa ficar passando em todos os corredores do mercado para lembrar o que precisa. Eu vou andar pelo mercado para saber ou para lembrar o que está faltando lá em casa para eu poder comprar. E quando você tem uma lista, você vai direto àquele, né, aquele corredor que tem aquilo que você precisa. E aí, né, o benefício da economia do tempo também, o tempo hoje que tá tão corrido para todo mundo, tá tão difícil, né, as coisas estão tão corridas, tá passando tudo tão rápido e acaba sendo uma economia de tempo. Eu sei que tem pessoas que gostam de passear no mercado, pode ter essas pessoas, aqui em casa tem um que gosta de passear no mercado, mas assim mesmo, normalmente o passeio é feito no dia da compra grande, vamos assim dizer, né? Da compra do mês, que a gente chama, né? Mas na compra da semana, quando a gente vai, é compra direta. Então, mesmo na compra do mês, a gente vai com uma lista, mas como gosta, né? Meu marido gosta de andar pelos corredores do mercado para ver o que tem, para ver novidade, enfim, é uma coisa que ele gosta de fazer. A gente até anda, mas sempre se baseando para comprar o que está na lista, né? Então a lista acaba sendo também uma referência para você poder comprar aquilo que você colocou. Então numa compra de semana, por exemplo, te ajuda para você não esquecer, né? Então você vai para o mercado e vai diretamente naquilo que você quer. Então a compra também fica mais rápida, porque você direciona o seu tempo para aquilo que você precisa. Numa compra do mês, a compra te direciona para você comprar o que realmente está faltando aqui na sua casa, né? Então, também para você não comprar um produto duplicado, um produto que você acha que esqueceu de se tem ou se não tem, porque às vezes não usou muito, aí achou que não tem, chega no mercado, compra, depois chega em casa vê que já tinha, né? Até aconteceu, teve um mês que aconteceu uma coisa dessa aqui em casa. A gente faz a lista de compra do mês, então eu tenho uma lista já no computador com os produtos, basicamente todos que a gente compra, separados por categoria, né? O que seria da limpeza, o que seria de banheiro, o que seria de cozinha, o que seria de geladeira. Então eu organizo mais ou menos assim para facilitar, inclusive na hora do mercado, né? Porque na hora que você vai andando nos corredores, os produtos, né, são todos próximos, então facilita até para não ficar aquela lista toda jogada. Então eu tenho já uma lista, todo mês eu imprimo essa lista, aí eu vou nos cômodos da casa verificando o que daquela lista eu preciso ou não, né? E às vezes pode acontecer de ter algum produto que algum dia eu não usava e agora eu uso, eu incluo na lista e depois eu altero, né, esse documento no caso. Mas enfim, então a gente faz essa lista, a gente imprime essa lista de compra, vê qual é a necessidade da casa para ir para o mercado. Aí teve um mês, inclusive, que mesmo a gente fazendo isso, tem produtos como farinha de trigo, açúcar. Quando eu compro, eu coloco num saquinho e guardo, né, no armário, para não correr o risco de vazar, enfim, de estourar e sujar tudo. Então eu guardo cada um assim, quando tá fechado, né, antes de pôr no pote. E teve um mês que nessa minha lista eu imaginei que aquele produto, eu não abri o saquinho, eu só olhei e achei que era um açúcar. E na verdade era uma farinha de trigo. E aí eu coloquei na lista para comprar farinha de trigo. E quando cheguei em casa, que eu fui guardar tudo, que eu vi que eu já tinha uma farinha de trigo. Então assim, exatamente para não acontecer isso, né? Claro que pode acontecer, como aconteceu comigo, porque eu realmente não abri. Eu conferi o armário, mas não abri aquele saco específico. E aí aconteceu isso. Mas assim, isso é uma coisa que normalmente não acontece aqui em casa, né? A gente não compra um produto sem... claro que vai usar depois, né? Mas nisso você pode perder a validade, inclusive, do produto. Então assim, não é uma coisa que acontece aqui. Por isso que a gente faz a lista, inclusive. Porque aí a gente compra exatamente o que está precisando, na quantidade que a gente sabe que utiliza naquele mês. Então tudo isso nos ajuda na hora de fazer essa compra, né? Para que você não compre um produto que você não está precisando e deixe de comprar um que você está precisando. Então, assim, a compra do mês, a gente faz ela até um pouco mais demorada, inclusive por isso, mas quando vai na semana, a gente vai focado na lista, assim, vai só nos corredores da lista. Na compra do mês, por uma coisa de gosto, né, vamos assim dizer,
a gente até anda em todos os corredores, mas sempre focado nessa lista. O foco na lista sempre existe, por isso que a gente fala tanto da importância também dessa lista. Então, claro que vai trazer então essa economia de tempo aí quando você vai para o mercado, porque você vai exatamente aonde você quer. E aí você vai, a partir que você faz essa lista e você foca nela, né, você vai evitar as distrações, né, que foi o que eu disse, que muitas vezes quando você passeia pelos corredores, aquilo pode te chamar a atenção de outras coisas que você não estava, né, planejando comprar, e isso pode atrapalhar inclusive seu orçamento. Então, a partir do momento que, por mais que igual a gente, né, a gente até anda pelos corredores na compra do mês, mas a gente fica focado na lista. Ele anda porque ele gosta de ver as coisas, mas a gente foca sempre no que está na lista. Às vezes acha algum produto interessante, acha legal, numa próxima a gente pega, né, naquela coisa da organização. Então é importante para você evitar essas distrações, evitar às vezes as promoções que podem ser muito boas, mas podem não ser boas para você, né? Porque às vezes a gente só pelo fato de ver promoção algumas pessoas acabam não pensando exatamente no que está comprando ali, né? E às vezes não presta atenção numa validade, às vezes aquilo nem vai ser consumido, mas compra porque tá muito mais barato, enfim. E isso acaba onerando aí, né, seu orçamento, aí acaba prejudicando aquele seu orçamento. Então a lista te ajuda, inclusive, para você fazer esse foco no que você precisa, né? E não pegar essas distrações que a gente sabe que tem muito, né? Tanto no mercado quanto numa loja, enfim, em todo lugar tem, né? As pessoas, o marketing funciona aí também para fazer esse chamariz para a gente como consumidor. Eles estão fazendo o trabalho deles e a gente tem que fazer o nosso, que é saber focar no que a gente precisa. Então, assim, quando a gente está falando de uma lista, ela tem todos esses benefícios aí, né? E outra coisa bem importante que quando você for utilizar essa lista, é importante você ter o seu orçamento estipulado. Quando a gente fala lá da organização do seu orçamento do mês, a gente sempre, uma das nossas dicas sempre é de você fazer a separação por categorias, né? Então, qual é a previsão que você quer gastar em cada categoria, né? O que você tem a categoria da moradia, do carro, da alimentação, e aí você pode subdividir ou não essa alimentação, aí é uma coisa particular de cada um, mas pode ter alimentação por o que seria um supermercado e o que seria, por exemplo, jantar ou comida pedida fora de casa, ou tanto fora, né, de você ir comer fora, ou essas comidas que a gente pede por aplicativo, enfim. Mas é importante que dentro da categoria você tenha um valor dessa categoria e que você respeite isso, né? Porque senão a gente acaba se descontrolando, né? Então, assim, respeitar esse seu orçamento é também importante e a lista de compra vai te ajudar nisso, né? Porque você, o ideal seria você ter estipulado esse valor vindo de uma realidade sua que você está avaliando aí, né? Então, quanto eu tenho gasto nos últimos tempos numa lista no mercado, né? Você vai anotando aí, vê um valor aí que seria o ideal, mas pode ser que você fale, não, eu estou gastando muito, para o meu orçamento eu teria que diminuir, então diminua e coloque e vá para o mercado com uma lista sabendo desse valor, né? Então, assim, é importante vocês saberem na sua categoria, qual é esse orçamento que está estipulado para aquele gasto. Se for fazer uma compra, enfim, de uma roupa, alguma coisa que precisa, você separou uma categoria para isso, qual é o seu limite, né, daquele mês para isso? Ou se eu preciso comprar coisas para uma manutenção da casa, qual é o valor que eu tenho para isso? Então é importante você saber qual é esse seu valor de orçamento e que você vá, né, na hora que você for comprar, que você respeite esse seu orçamento. Mas por um acaso aconteceu alguma coisa e saiu, né, do que eu me planejei, aí vamos assim dizer. O ideal é que quando saia por algum motivo, você consiga fazer algum tipo de ajuste, né? Se precisou sair um gasto maior para alimentação, então tire de de uma outra categoria do mês para que tudo isso entre em equilíbrio. O ideal é que sempre você busque esse equilíbrio, né? Então
você tira de um para pôr no outro, né? E não descubra todos, né? Descubra mais de um, enfim. Então é importante que você faça esse tipo de análise, né? Quando você for fazer esse tipo de gasto. E aí, para o supermercado, que a gente tem até falado um pouco mais aí, outras coisas que a gente sabe que é importante também, ou que ajuda nesse movimento de ir fazer compra no supermercado, é não ir com fome, né? Parece uma coisa assim, bem simples, mas quando você vai com fome para o supermercado, parece que a sua vontade de comprar as coisas é muito maior, né? Tem estudos que falam sobre isso, enfim. Então, uma recomendação é não vá com fome. Tenha cuidado, por exemplo, para quem tem criança, de levar a criança ou não. Às vezes é válido, se dentro de uma possibilidade, não levar, né? Porque criança tem um olhar, às vezes, que quer mais coisas, dependendo do tipo de controle. Às vezes é mais interessante, enfim, se organizar para ir no momento que a criança possa não ir com vocês. Então, assim, são análises, cada um sabe a vida, né? Como lida com tudo isso, mas, assim, são itens que podem te ajudar nessa sua organização para a sua compra, para a sua lista de compras. Outra coisa importante, verificar a data de validade, que muitas vezes as pessoas não veem a data de validade do produto e perdem esse produto em casa, né? Pensando um pouquinho até lá no consultório, quando a gente às vezes compra alguma coisa na dental, como é importante você avaliar se aquela data de validade é suficiente, vamos assim dizer, para um tempo que você usa daquele produto. Senão é um dinheiro que a gente realmente acaba jogando no lixo, né? A partir do momento que você pega esse produto e joga fora porque a validade se foi e você não conseguiu usar, é um dinheiro que você está jogando no lixo, né? Então, assim, pensando aí um pouquinho, ligando aí um pouquinho pro consultório, o cuidado com a história do estoque, né? De você sempre ter produtos, né? Ter um estoque aí para o consultório, mas ter um estoque que seja compatível aí com o que você usa, né? A mesma coisa numa compra de casa, né? Você vai comprar os produtos para a sua casa, para você se alimentar dentro da sua realidade do mês, dentro daquilo que você consome. E aí um link que a gente faz para o consultório é a mesma coisa, né? Então, caberia essas situações também lá no consultório. Então, essa organização de casa vai com certeza te ajudar em alguns movimentos em relação ao consultório, né? Que é isso que a gente acha, que acredita que é tão importante, você saber fazer o de casa, para que quando você for lá para o seu consultório, você consiga carregar esse tipo de conhecimento. Então, na hora que você vai fazer uma compra numa dental, você saiba avaliar também, né, essas situações, né, que são importantes. E aí, no caso de casa, e daria para linkar também, novamente, mais uma vez com o consultório, a história da troca de marca, né? Às vezes a gente é acostumado a usar uma marca, mas às vezes tem coisas boas no mercado, que às vezes a gente tem que testar para ver se é bom, enfim, se agrada o nosso gosto. Mas às vezes a gente tem gratas surpresas ao trocar de marca, experimentar um outro produto, e aquilo financeiramente também é muito bom pra gente. Então não estou falando que a gente tem que trocar tudo, nem comprar tudo, né, do mais barato. Não é aqui essa linha, é realmente uma linha da gente avaliar. Porque às vezes existe um produto bom no mercado que a gente não conhece, nunca experimentou, e aí teria uma economia. Então é importante fazer esse tipo de análise, né? Fazer esse tipo de teste, compra um mês, vê se gosta, né? E aí se não valer a pena, volta porque tá no padrão, né? E assim a gente vai tentando, inclusive, economizar nessa lista de compras. Então, e aí, para finalizar aí um pouco dessa parte da lista em si, ou tudo isso que envolve essa lista, no final desse processo, né, quando você começou lá no mercado ou numa loja, enfim, que você começou o seu processo de compras, então você fez tudo isso, só que chegou lá no final, na boca do caixa, é importante você verificar esses valores. Algumas pessoas não ligam, né, porque está passando ali no caixa, e às vezes há erros. A gente sabe que, assim, há erros. Eu já peguei alguns erros de valor errados, né? O que está lá na gôndola está diferente do que está na boca do caixa. Então é importante vocês acompanharem, porque são
miudezas também, né, que é o seu dinheiro que está indo, né? Então é importante a gente saber exatamente quanto a gente está pagando, para que o seu processo aí da lista de compra e do auxílio que a lista de compra vai te trazer, finalize com maior qualidade, vamos assim dizer. Então, assim, o uso dessa lista tem todos esses benefícios aí que eu falei para vocês, são benefícios, vamos dizer assim, diários, no sentido daquele momento, né? Do momento que você vai fazer. Mas claro que tudo isso leva a um outro patamar, né? A gente está falando aqui de pequenas práticas, né? É um hábito, é uma prática bem simples que você pode incluir na sua rotina para te ajudar nessa organização. E lembrando que a gente vem falando de organização, vem falando de planejamento, mas a ideia de tudo isso é levar você para o caminho da tranquilidade, né? Então, assim, são ações diárias que vão fazer com que você consiga construir esse seu caminho da tranquilidade, do que é tranquilidade para você. Então, assim, são ações que a gente está falando aqui, que podem, por algum motivo, até parecerem pequenas ações, mas acreditem que elas vão te levar, né? Vão te ajudar nesse processo, que é um processo muito maior, né? Então, assim, o processo da organização é realmente o processo. Você vai passar pelo processo da organização, vai viver uma vida financeira organizada, para que isso te leve a esse caminho da tranquilidade. Então, essa é a ideia sempre de trazer informações sobre as finanças, sobre como cuidar disso tudo dentro de casa, né, dessas suas finanças pessoais, do seu orçamento doméstico, para que lá na frente você consiga, né, ter essa tranquilidade, que é a busca por essa tranquilidade, que eu acho que traz um benefício muito grande para a vida da gente, para a vida da nossa família, das pessoas que a gente ama. Então, a ideia hoje era trazer um benefício aí, uma ação diária que traz um benefício grande lá na frente. Espero que tenha gostado e até a próxima.